me ajuda. Me ajuda a entender essa situação. Deve ser para ajudar, né? Não é possível. Eu estou tentando tirar algo positivo dessa situação. Para me ajudar a passar essa abstinência de vitórias do nosso Vascão, você imagina. Queimados, Baixada Fluminense, nesse momento na casa do Thiagão. Sem água. Vem para vencer, né, Vasco, ontem. Para ajudar a passar por essa situação. Aí vai juntando tudo. E a paciência? Como é que fica? Vida. Família, o Thiagão está mais uma vez aqui para a segunda resenha do dia e destacar aqui alguns assuntos, como o do Alan, por exemplo. A gente tem aqui algumas apurações. Pedrosa também falando sobre essa contratação, confirmando que de fato o Vasco negocia, mas a gente tem aqui uma informação dizendo que não vai para frente, pelo alto salário. Outros dizendo que ainda vai ter uma reunião para definir essa situação. Quero falar sobre também o Spinelli, que foi premiado ontem como o melhor atacante lá do Equador. Felipe Coutinho, eu estava vendo aqui o jornalista Gabriel Farias cobrar o Felipe Coutinho, dizendo que ele não decide jogos. Quero trazer isso para a mesa, falar um pouco mais sobre o nosso treinador e a arbitragem, família? Até os flamenguistas estão falando do lance do Nuno ontem, Eu quero trazer aqui eles falando sobre isso, porque eles estão pé da vida, O que aconteceu na Supercopa, contra o São Paulo. Mas o meu ponto é, VAR. Cara, o Wilton é horroroso, principalmente contra a gente, mas não tem como. Esse lance é VAR, e o VAR não funciona quando é a favor do Vasco. Não funciona, não. Eu lembro daquela época, lá em 2020, que o Gregory, ele deu um Karate Kid, um UFC no Benítez. Tu lembra disso? Uma coisa assim surreal. Surreal. O cara vem, chuta e trava na coxa do Benítez e o VAR não chama. Então, desde aquela época, o VAR não funciona. Então, também os flamenguistas precisam entender, eles estão utilizando desse lance para falar que, olha, a arbitragem prejudica. Não, vocês não passam por isso. Não. Vocês vão ver. Não compare a situação. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Então é isso, família. Chega aí, vamos resenhar aqui, desabafar, deixa o like, comenta, hype o vídeo, se inscreve aqui também no nosso canal para dar aquela força para o nosso trabalho. Família, vamos lá. Deixa eu colocar essa imagem na tela para vocês, que o Spinelli, foi premiado ontem como o melhor atacante da Liga do Equador. Então, assim, é um ponto que eu sempre destaco aqui com vocês, que o Vasco está contratando um jogador que passa por um bom momento, 52 partidas, 28 gols, então entendo que o Vasco não poderia perder essa oportunidade. De forma nenhuma eu vou utilizar a partida de ontem para acabar com a passagem do Brenner, no Vasco, com a camisa do Vasco. Eu vi muita gente já comentando, Spinelli é titular, perde muito gol. Não, família, foi uma partida, foi responsável, ele e o senhor Léo Jardim, mas claro, ele... e aí dificultou, O Brenner acabou com a nossa possibilidade de garantir os 3 pontos na partida de ontem. Mas é isso, cara. O Vasco vem montando um elenco interessante. E aí eu puxo aqui novamente aquela visão do Rica. Vascaíno passando por dificuldades há tanto tempo. Quer jogar na conta do Diniz? Peraí, repito. Eu não defendo nesse momento a demissão do Diniz. Eu sei que muita gente fica revoltada com isso. Que isso, Thiago? Pelo amor de Deus, vai tomar. Não, calma, sem tomar. Manda tomar não, pelo amor de Deus. Família, eu defendo a permanência do Diniz justamente pelos reforços, Eu penso parecido com Pedrosa, dá 10, 12 rodadas aí pro Diniz, os jogadores chegarem, entrarem no ritmo, porque ele vem participando, ele vem ajudando nessas contratações. Agora é aquilo que eu falo. Ontem, cara, não passou pelo Diniz. A derrota, foi derrota, não passou pelo Diniz. Mas eu entendo. Eu entendo as cobranças, eu entendo os argumentos, eu entendo as falhas defensivas e vou utilizar aqui de um argumento que ele colocou ontem que eu não concordo. O jogo de ontem não é parâmetro. Não é parâmetro, Mas espero que o Spinelli possa chegar aí o mais rápido possível e se colocar numa condição de ajudar, porque a gente precisa, Hoje a gente coloca muito a melhora do Vasco, o Vasco conquistar os resultados, viver um bom momento na conta dos reforços, Que esses reforços possam contribuir com o Diniz, porque acreditar no trabalho do Diniz tá difícil. E até assim, um ponto que muita gente está falando, da questão da energia, da sorte, Parece que o Vasco não vai vencer, família vascaína. Deixa eu falar com vocês agora sobre o nosso camisa 10, Felipe Coutinho, trazendo esse ponto de vista aqui do Gabriel Farias. Vê se você concorda. Um retrato do que é Felipe Coutinho. Um bom ritmista para o Vasco, mas um cara que não decide jogos. Vai vendo nos vídeos aqui embaixo quantas chances se apresentam para que o Coutinho possa finalizar
e ele não consegue definir bem nenhuma delas. Ele fura uma, é outra que passa perto da trave, ou seja, um jogador que não está conseguindo ser o diferencial do Vasco. Apresenta um futebol que é de boa qualidade, com volume de jogo. Ele é o cara que dita o ritmo, como eu falei, acelera quando preciso, reduz quando necessário. É muito inteligente para isso. Quase toda a ação ofensiva do Vasco passa pelos pés do Felipe Coutinho. Mas na hora de definir, na hora de entregar aquela cerejinha de bolo que só o craque tem, o Felipe Coutinho não está conseguindo. Você pode até me falar que ele deu um grande passe para o Brenner e o Brenner desperdiçou, beleza, mas e quando a bola cai no pé dele para ele finalizar? Vários lances passando aqui embaixo, várias oportunidades caindo nos pés do Felipe Coutinho. E não é nem dizer que o goleiro adversário está fazendo defesas maravilhosas, é o Coutinho que infelizmente não está conseguindo definir. Se é um Nuno Moreira jogando esse tipo de futebol, eu dou uma nota 9, porque é um atleta que a gente não espera genialidade dele. É um atleta que joga um bom futebol e a regularidade é o grande charme do futebol do atleta. Mas no caso do Coutinho, só essa regularidade, só essa boa utilidade não serve, não é algo suficiente. Eu preciso cobrar mais de quem pode entregar mais e o Felipe Coutinho nesse ponto deixa a desejar. Jogo grande, ele precisa decidir. Tá aí. Família, eu tenho debatido muito aqui, né, sobre essa situação do Felipe Coutinho. Tá aparecendo uma galera aqui do grupo, né, do fã-clube dos passadores de pano do Felipe Coutinho, e eu comentei com essa galera, gente, eu sou fã, eu amo o Felipe Coutinho, até fiz aqui um gesto, eu gostaria de botar o Felipe Coutinho aqui, ó, nesse belo peito, malhado, eu amo o Felipe Coutinho, eu sou fã do Felipe Coutinho, mas a gente precisa separar as coisas, né, precisa separar as coisas. O interessante dessa visão, e a galera lá do grupo de membros, o Erickson, mora lá nos Estados Unidos, eu acho que eu falei isso com ele, ou foi com o Patrick, não lembro, a galera lá que a gente tava trocando uma ideia ontem. Eu comentei assim, cara, eu já tava aqui preparado para fazer um outro discurso, né? Eu ia exaltar a vitória no sentido da importância do resultado, tá? Porque acho que ganhar da Chapecoense, cara, a Chapecoense ontem contra o Vasco fez força pra perder. E aí a preocupação aumenta, né? Porque o Vasco não conseguiu ganhar de um time que fez força pra perder. A gente ouviu do treinador que tem um desgaste, não tem voo fretado, 8 horas de ônibus pra encarar o Criciúma, né? Uma logística difícil que o time da Chapecoense convive, né? Vive, e mesmo assim o Vasco não conseguiu vencer dessa situação. Então, é complicado. Mas voltando aqui a falar sobre o Felipe Coutinho, eu já estava aqui preparando o seguinte, poxa, eu achei, família, o Madureira com um comportamento bem melhor do que da Chapecoense. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Eu achei o Madureira mais time que a Chapecoense. Que loucura. E o que eu entendi no jogo de ontem? O que mudou pro jogo do Madureira se teoricamente a Chapecoense é mais forte? É um time de Série A, perdão. O que mudou? Thiago Mendes, que fez uma partida assim excelente dentro do contexto do jogo, tá? O Vasco só ficando com a bola, lançando, fatiando, tranquilizando no momento ali de pressão. Thiago Mendes jogou muita bola. E o seu Felipe Coutinho. Os dois. Essa foi a diferença. O Vasco muito mais criativo no jogo de ontem, chegando na cara do gol toda hora, passa, na minha visão, pelo Felipe Coutinho e Thiago Mendes, que foram as mudanças do jogo contra o Madureira. Certo? Infelizmente não deu pra falar isso aqui, porque o Vasco fez o favor de tomar o gol ali no último minuto, num fubazaço do Léo Jardim. Então, nessa visão dele aqui, cara, eu até concordo, tá? Eu até concordo que falta realmente o Felipe Coutinho decidir. E eu acho, sinceramente, que a gente vai ter que mudar o olhar para o Felipe Coutinho. Por isso que eu falo aqui com vocês, uma possível renovação, na minha opinião, passa por uma redução de salário. Porque o Felipe Coutinho, ele não é esse jogador. Hoje, ele não é, o momento dele. Ele tem talento para isso, mas hoje ele não consegue colocar esse talento em campo. Decidir, definir jogos, ele não faz isso. Então eu acho que esse salário que ele ganha no Vasco, que é o maior salário, não casa com o que ele apresenta nesse momento. Eu gosto do Felipe Coutinho, acho que ele pode ser importante, acho que ele pode ser um coadjuvante de luxo, mas hoje realmente ele não consegue se colocar nessa condição. E ontem, na minha opinião, ele não foi mal. Ele não foi mal. Ele deu dinâmica pro jogo. Lances que ele poderia ter definido melhor, decidido melhor, sim. Ele é um dos caras que poderia ter, né, definido, trabalhado melhor uma tomada de decisão. Foi numa finalização que ele errou, foi num chute fraco, faltou sorte também em alguns lances que a bola desviou, bateu na trave. Um outro lance ele poderia ter deixado o Nuno na cara do gol e aí ele resolveu chutar. Mas é isso. A partida de ontem, pra mim, em relação à atuação do Vasco, é muito difícil, família, porque a Chapecoense é um time muito limitado. A comparação que eu estou fazendo aqui é Madureira e Chapecoense. Então aconteceu uma melhora, e aí eu entendo que o Felipe Coutinho e o Thiago Mendes foram importantes nesse sentido. Mas é muito difícil avaliar a partida pelo jogo de ontem, tá? Porque a Chapecoense é pavorosa. Que time horroroso, que time terrível, e mesmo assim o Vasco não conseguiu ganhar. Eu penso assim, tá? Do Felipe Coutinho. É bom a gente recalcular a rota, e aí que eu falo, por essa questão da renovação. Não dá pra ganhar isso tudo no Vasco.
Hoje ele não se coloca nessa condição de ser decisivo, de garantir pontos. Ele não se coloca. Ele pode ser um coadjuvante de luxo, auxiliar, botar o Brenner na cara do gol, como ele fez. É uma assistência aqui, mas ele depende muito dos companheiros para serem decisivos e aí aproveitarem ali as chances que ele possa vir a criar. Família, eu penso assim. Agora, esperar um protagonismo do Felipe Coutinho, eu realmente estou descendo, né, segurando a minha expectativa em relação a esse jogador. Por quê? Porque eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Mas realmente, falta poder de decisão para o nosso camisa 10. Mostrou isso na Copa do Brasil e ontem também poderia sim ter definido melhor. Repito, não foi mal na minha opinião, mas faltam algo a mais sim, família vascaína. Agora, os passadores o grupo dos passadores de pano do Felipe Coutinho vão ficar daquele jeito, mas eu amo ele. Mas a gente tem que entender isso, família. Deixa eu falar com vocês rapidamente. Eu tava vendo esse jornalista aqui, comentarista, falando lá no Sport TV sobre o Diniz. E ele comentou assim, ó, é um momento de desconfiança com o repertório do Fernando Diniz. No vídeo de mais cedo, eu coloquei aqui uma fala do Diniz, ele dizendo que, poxa, se o Vasco jogar dessa forma, se ele conseguir, né, fazer o Vasco jogar dessa forma, o Vasco vai ter bons resultados na temporada. E eu discordo plenamente dessa fala dele. Inclusive, né, o complemento dessa resposta é isso aqui, ó. Que convicção você quer que eu mude? Do time criar várias chances de gol, como foi hoje? Não tem muito sentido. Se o time seguir fazendo o que fez hoje, o Vasco vai ter um bom ano. E eu discordo totalmente disso, porque o adversário, ele entra nessa equação, entende? O Diniz é um cara que ele sempre tem argumentos, não vou nem falar desculpas, tá? Argumentos pra defender um péssimo resultado. Você já reparou? Ah, é isso, foi uma falha, a gente massacrou, a gente jogou bem, a gente não sei o quê. Ele sempre tem um argumento pra defender. Só que, Diniz, existem argumentos pra defender também essa sua fala, essa sua convicção. Por exemplo, eu não posso falar aqui que o Ener Valencia levantou o Diniz? Porque se o Ener Valencia tivesse cravado o gol de cabeça lá que ele perdeu e quando ele saiu na cara do gol, foi o Brenner ontem, né? Tivesse cravado, hoje o Diniz não estava aqui para contar a história. Essa marra do Diniz, essa autoridade do Diniz não estaria aqui não. Porque ele se escora muito no título da Libertadores. Que sim, foi um excelente trabalho. Um time mole, cansado do Fluminense, conseguiu o título da Libertadores. Nenhum treinador com aquele time conseguiria o que o Diniz conseguiu. Mas o Ener Valencia teve papel fundamental. Então, Diniz, o que você fala em relação à performance do Vasco no jogo de ontem, sim, tem os seus méritos. Poxa, eu cansei de ver o Vasco pegando times desse nível e não conseguir ser superior, né? Não colocar ali o fator casa, o peso da camisa, a qualidade acima de um adversário limitado. Ontem o Vasco conseguiu, de fato, passa pela qualidade do time, né? O Vasco melhorou muito e, claro, pela característica do seu treinador. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, se você tira a condição física da Chapecoense, a qualidade da Chapecoense, aí fica difícil. Aí fica difícil. Porque, né, a gente tem que levar em consideração que o time deles é muito limitado. É muito limitado. Então, vamos aplicar isso contra... Não, aí o adversário. Será que a gente vai conseguir jogar assim contra o Bahia? Será que o Bahia não vai conseguir sair da pressão, que foi muito importante ontem, a pressão do Bahia? A pressão do Vasco em relação a perder a bola e pressionar? Perde, pressiona, né, que fala? Tem outro termo que eu esqueci. Pressão pós-perda. Ontem estava funcionando. Com o Coutinho, com o Nuno, com o Brenner, com o Thiago Mendes. A galera cansada dessa conseguindo. Não vai conseguir contra outros adversários, família. Não vai. Então, eu acho também que o Diniz precisa descer do pedestal. Desce, irmão. Ontem foi a Chapecoense, um time pavoroso. Mas contra o Bahia, tu já tem que olhar para a condição física, para a saúde do time. Vai ter que olhar, porque o Vasco não vai conseguir repetir essa pressão. Não foi, foi mérito do Vasco? Sim, contra a Chapecoense. Mas será que a gente vai pressionar um Caio Alexandre, um Jean Lucas, um Everton Ribeiro ajudando lá na saída de bola? Isso tem que entrar na equação, Diniz. Isso tem que entrar. É isso que me incomoda muito em relação ao nosso treinador. E aí, família, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, deixa eu passar aqui os flamenguistas falando do lance ontem do gol anulado do Nuno. Olha só. Esse lance aqui no jogo do Vasco, rapaziada, é um retrato perfeito da péssima arbitragem brasileira, em especial do Wilton Sampaio. Disputa na área já é um precedente pro árbitro marcar qualquer coisa que não complique ele. E deu falta do Nuno Mendes, mesmo parado, sem disputar a bola na pequena área. Caiu na ceninha do goleiro, que já tem a vantagem de disputar esse lance com as mãos. Mas isso aí, quis se embaranar, se jogou e o juiz, lógico, foi na dele. Pior é que se esse lance acontece com o Flamengo, ia ter um monte de vascaíno rindo, falando que é isso mesmo, foi falta. E agora eles estão chiando lá com razão, na minha opinião. Pra mim não foi nada, o gol do Vasco deveria ser legal. Foi uma escolha determinante, já que o jogo terminou empatado. E eu entendo torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, zoando os vascaínos, que é porque eles fariam o mesmo se fosse com a gente. Mas eu tenho uma visão que a gente tem que olhar pra esse lance, mesmo que seja contra o nosso adversário, e achar um absurdo. Que mostra como a arbitragem é fraca. Daqui a pouco o Wilton Pereira Sampaio vai estar marcando uma falta dessa contra o seu time. Porque ele é ruim. Marca perigo de gol, atrapalha o futebol acontecer.
Mas enquanto a gente ficar normalizando esse tipo de lance, zoando o nosso adversário, não reconhecendo que não foi nada, isso aí vai continuar acontecendo, vamos jogar poeira pra debaixo do tapete e todo mundo vai ser prejudicado. O Vasco foi roubado dentro da sua casa. A verdade é essa. Olha o lance. Seu árbitro, Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da partida, marcou falta nesse lance aqui, ó. É isso aí mesmo. Essa estabanada do goleiro da Chapecoense foi falta do jogador do Vasco. O que o jogador do Vasco fez aqui? Nada. Absolutamente nada. Então, quando a gente reclama da arbitragem, quando a gente fala da arbitragem, não é porque a gente quer valorizar o nosso time. Eu sou flamenguista, não é por causa disso. É por causa que já tá feio. Já tá uma situação escrota de se ver. Então, só dói quando é o seu time, né? Hoje foi o Vasco, amanhã pode ser o Fluminense, amanhã pode ser o Botafogo, amanhã pode ser o Remo, amanhã... Você tá entendendo? Então, assim, é um despreparo da arbitragem. O que a gente precisa fazer para entender que a gente tem que se unir em prol do futebol, cara. Isso aqui é muito feio. Isso aqui fica feio pro futebol brasileiro. Infelizmente, é isso. Agora, o torcedor vascaíno tá com a mesma sensação que eu tive no jogo do Flamengo e Corinthians. Aquela sensação de impotência, onde a arbitragem simplesmente... Enfim, cara. Enfim. Torcedor vascaíno, eu te entendo. Todas as torcidas do Brasil te entendem. O Wilton Pereira Sampaio. Isso tá de parada. Família, eu nem vou me estender muito em relação a isso, porque assim, um amigo acabou de comentar agora, Tiagão, a gente não pode se escorar na arbitragem. E de fato, eu não tô fazendo isso. Tanto que no nosso vídeo de pós-jogo, eu nem comentei. Porque o Vasco perdeu tantas chances que, poxa, não dava pra comentar sobre isso. Só que depois, o família e o amigo que comentou, a gente tem que questionar isso. Porque nesse caso, eu nem vou falar do Wilton, cara, que é péssimo, que é horroroso. Mas como é que o VAR não chama? O meu questionamento é esse. Ô Wilton, analise esse lance aqui. Porque o Nuno não fez absolutamente nada. Dá uma olhada aqui. O goleiro se jogou. Ele não forçou um contato, ele não empurrou. O zagueiro fez assim. O que é isso, cara? Que tu não socou a bola? Que isso, mano? O zagueiro fez assim, cara. O que houve? Ele não reclamou. O zagueiro não reclama do lance. Não vira pra arbitragem, perdão. E aqui ele empurrou. Entende? E o VAR não chama. O VAR não chama. Esse é o ponto. Cara, o Wilton é péssimo, repito, mas como é que o VAR não chama? Porque é um lance difícil, ô família, pra arbitragem. Quantas vezes aí a gente vê um jogador, né, fingir alguma coisa, algum contato? No jogo mesmo ontem, o Giovanni Augusto tava com a bola, o Barros vem tentar roubar a bola dele, ele toca e finge que o Barros acertou ele. E quando mostra o lance de novo, nada. O Barros nem toca nele. Então o jogador tem disso, de tentar ali fingir, de enganar a arbitragem, de arrancar um cartão, de arrancar uma falta. Então ele dentro do campo, poxa, o que ele imaginou? Ah, o Nuno forçou ali, que era uma bola toda do goleiro. Então, eu não vou aqui criticar o Wilton nesse lance. Agora, e o VAR, gente? O VAR tem as câmeras. O VAR pode pedir para o Wilton esperar. Segura aí, o Wilton, que a gente vai analisar o lance aqui, porque eu acho que não teve falta. Segue o lance. É muito constrangedor, cara. E aí os flamenguistas se colocarem nessa condição de comparação. Não, gente. Não faça isso. Não. Vocês estão incomodados aí porque aconteceu uma coisa que é rara. Rara de acontecer. Em dois lances duvidosos, né? Um lance duvidoso e o outro cara tinha que ser expulso. É porque foi a situação, né, que ficou realmente... eu achei assim, cara, uma coisa inacreditável. Voltar e depois expulsar, eu nunca vi isso na minha vida. Acontecer logo com eles. Mas não pode fazer essa comparação. Vocês são muito ajudados. Mas muito ajudados. Boa parte do título de vocês passam por ajuda. Passa. Olha na Libertadores, por exemplo. Aquilo ali não ser expulso, o Pulgar, é uma coisa assim constrangedora. O Jorginho empurrando o Gustavo Gomes. Gente, vocês são muito ajudados. Muito ajudados. Então eu não faço essa comparação. Mas até eles no lance de ontem comentaram uma coisa absurda. O VAR não chamar, né? E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo pra gente falar um pouco sobre o Alan. Antes, deixa eu passar aqui essa visão do Pedrosa. Tá tentando a contratação do volante Alan por empréstimo. É um jogador que já trabalhou com o Diniz, ali na época do Fluminense. Nessa época ele jogava muito. Jogava muito mesmo, mas eu não acho que esse volante seja o cara que vai encaixar as características que o Vasco precisa. Hoje o Vasco precisa de um jogador muito mais veloz, capacitado pra poder fazer transição, como segundo volante, aquele cara que bate bem de fora da área. Sim. E não é o caso do Alan. Não é. Definitivamente não é o caso do Alan. Quando as pessoas, os vascaínos começaram a me perguntar, e o Alan Pedrosa, pô, bom jogador. Eu falei, conversa com qualquer flamenguista. Que aí você vai ver se vale pro Vasco ou não. Ó, tem uma aqui, Lele Guzmão, vai embora, eu pago Uber. assim, é isso. Pode acontecer dele jogar bem no Vasco? Pode acontecer. Mas a chance, com o retrospecto que a gente tem do Flamengo, com que ele atua no Flamengo, é muito baixo. O Alan não é um cara que participa de gol. Ele não bate bem de fora da área. Ele não tem gol na carreira. Ele praticamente não dá assistência. Os números do Hugo Moura, nesse quesito, são melhores do que o do Alan. Então, o que o Alan vai agregar definitivamente no time do Vasco a ponto de mudar o estilo de jogo do Diniz? Mudar jogos. Ele não vai. Então, essa contratação, e olha que eu apoiei todas as outras, porque eu acho que o Vasco fez boas contratações, essa contratação do Alan, pra mim, é injustificável caso aconteça. Família, olha só. Tem aqui algumas informações
sobre o Alan. Mas antes, deixa eu passar aqui um planejamento do Vasco. O Vasco entende, né, que é importante, não vai esperar negociar Hugo Moura, Tietchan para contratar esse jogador. E isso é uma mudança de planos. O mesmo jornalista do GE disse que dificilmente o Vasco vai conseguir avançar com o Alan, pela questão financeira. Só que o Léo do canal Na Torcida Vascaínos está dizendo que tem uma reunião marcada, não sei se com o staff do jogador. Me parece que o Flamengo pede 7 milhões de euros para negociar esse atleta, e outros 2 times, né, demonstraram interesse recentemente no Alan, Corinthians e São Paulo. E assim, família, por esses valores é impossível, não vale a pena. E assim, o que o Pedrosa falou, eu comentei isso com vocês. Cara, falar que o Alan é um jogador ruim, que não tem recurso, que não tem talento, não dá para falar isso. Agora, não dá para olhar para esse jogador e trazer ele para o elenco do Vasco, sendo que o elenco do Vasco tá claro que precisa de fato de um jogador qualificado, mas de um jogador com saúde, com intensidade. A gente precisa ter um jogador para mudar a dinâmica do Vasco. Você tem o Thiago Mendes, o que você destaca do Thiago Mendes? Técnica. A gente precisa de um jogador que de repente não tenha ali a qualidade do Thiago, mas tenha saúde para um jogo fora de casa, tipo para um jogo contra o próprio Flamengo, um jogo contra o Palmeiras, um jogo fora de casa contra o Grêmio, que sempre se exige uma condição física, entende? Então aí você tem esse volante com mais saúde, que hoje me parece não é o caso do Alan. Não é o caso do Alan. E aí me preocupa essa escolha do Vasco, porque, de fato, família, é um jogador que ganha muito bem, né, no Flamengo. Você vê a situação do Michael, né, todos os times no Brasil tentando, alguns times no Brasil tentando ali a contratação, analisar, pá, o cara ganha 2 milhões. Quanto o Alan deve ganhar no Flamengo? Entendeu? Então não dá pra o cara ganhar 1 milhão no Vasco, 900 mil no Vasco. Esse jogador hoje não. Se fosse o Alan de um tempo atrás, beleza. Hoje eu não gosto dessa decisão pela questão da saúde, tá? Tecnicamente acho que ele poderia agregar. Ele é um volante mais que tem dinâmica, beleza, não encosta na frente, não faz tantos gols, mas ele sabe sair jogando, ele pode qualificar o passe e tudo mais. Agora, a gente precisa de saúde. E hoje acho que essa saúde ele não tem. Vejo muita gente reclamar disso dele, vejo muita gente reclamar dele nesse sentido, de falta de pegada, falta de marcação, falta de saúde. E hoje é isso que a gente não precisa no Vasco. Porque hoje a gente já tem muito bumbum cansado, né? Fui!